boa tarde, obrigada por continuarem a seguir estas conversas na IPLEC. Hoje viramos-nos para as editoras, para os projetos editoriais e para os espaços também que comercializam livros e tantos outros suportes que nos ajudam a olhar para o livro, para a palavra escrita, como um bem importante e a manter também neste tempo. Convidámos para esta conversa a irmã Eliette Duarte, responsável editorial pela Paulinas Editora, também o padre Tiago Freitas, ele que é diretor do Centro Cultural e Pastoral da Arquidiocese de Braga, também diretor da livraria do Diário do Minho, na cidade de Braga, concretamente, e também o irmão Tiago Melo, diretor editorial da Paulus. Obrigada aos três por estarem nesta tarde a conversar com a Eclésia. Eu talvez começasse pelo padre Tiago Freitas, apenas porque é o que tem um projeto mais recente aqui das três intervenientes. A livraria do Diário do Minho é o projeto mais recente, a editora Paulinas e a editora Paulus já são projetos consolidados na sociedade portuguesa e ainda bem que é. Padre Tiago Freitas, como é que foi reagir a esta situação que a todos nos apanhou desprevenidos num projeto que era novo e que de repente também teve de fechar portas e no fundo reconfigurar os projetos de implementação cultural que a Diocese de Braga tinha? Eu acho que ninguém, em primeiro lugar, ninguém estava preparado para aquilo que aconteceu, não é? E eu devo dizer que quase o sentimento de muita gente que estava ao meu lado é como se no espaço de uma semana ou de alguns dias fôssemos forçados a fugir para casa, fechar as portas às pressas, sem grande capacidade para refletir sobre o que fazer. E as primeiras 2 semanas foi o tempo necessário para reagir ao que estava a acontecer. E depois, em segundo lugar, pensar o futuro, que naquela altura ainda era muito incerto. Para a livraria do Diário do Minho, em concreto, foi isso que aconteceu. Fechamos portas por uma questão também de segurança das pessoas, dos nossos colaboradores e dos clientes, mas não quisemos, fechamos a porta física e na altura abrimos uma nova porta, que era a página da internet, com as vendas online e com alguns projetos de internet que estavam já a ser preparados e que este período de confinamento deu o mote para que acontecessem, não é? Refiro-me de um modo muito concreto ao podcast quinzenal que lançámos na altura, chamadas Pequenas Conversas, onde estamos a convidar alguma pessoa ou alguém que escreveu um livro, ou alguém que nós consideramos que é interessante para ter uma conversa em torno de um livro, não é? O mote é: o livro é o pretexto para uma boa conversa. E isso é possível fazer na altura foi possível fazer com portas fechadas, hoje já estamos com portas abertas e estamos neste momento a tomar o pulso às circunstâncias. Irmã Eliette, como é que foi no universo da Paulinas Editora perceber que projetos editoriais, as próprias livrarias teriam de reequacionar os seus projetos, as suas portas, os seus espaços para respeitar as indicações do Governo e da Direção-Geral de Saúde e suspender de alguma forma os projetos que tinha? Como é que lidaram com esta situação, irmã Eliette Duarte? Boa tarde. A nossa situação não foi muito diferente do padre Tiago Freitas. Fomos também surpreendidas assim de repente. Toda a gente quis ir logo para casa, naturalmente. Uns foram a layoff, outros foram para teletrabalho. As livrarias fecharam imediatamente, a editora também. Portanto, salvaguardamos toda a situação de preservar, portanto, tanto as pessoas como os locais, os clientes, tudo isso. Intensificamos mais também nós a parte do digital, portanto começamos a dar uma assistência maior ainda à nossa página, oferecendo às pessoas vários temas que podiam descarregar livremente, colocando muitos livros em promoção para que as pessoas tivessem acesso a alguns conteúdos a um preço mais acessível.
Nós, no mês de março, tínhamos tido uma produção muito intensa a contar com a Quaresma e, de repente, tivemos apenas uma semana em que mandamos o material para fora e tudo ficou confinado e fechado nas livrarias. Portanto, isso para nós foi assim um choque bastante grande, sobretudo com uma aposta que tínhamos feito a nível da pastoral, ficou tudo parado. Depois fomos tentando fazer algumas coisas. Um dos nossos colaboradores, no mês de abril, propôs-se de escrever um pequeno livro em que tinha momentos de quarentena em família para oferecer, sobretudo às crianças que estavam confinadas em casa, para poderem passar um tempo com os pais, com jogos, com histórias, com alguma catequese, algumas orações. Fizemos algumas coisas assim, também pedimos aos nossos autores que escrevessem alguns textos que pudessem ser disponibilizados no nosso site gratuitamente, poderem ser descarregados, e fomos tentando assim minimizar ao mínimo o impacto a nível de conteúdos, de dar às pessoas a oportunidade. A nível económico não, isso foi um desastre total, portanto, mesmo agora que as livrarias estão abertas, o movimento é mínimo. Sobretudo nós temos uma aposta muito grande nas primeiras comunhões, nos crismas, tínhamos algum material esgotado que reeditamos tudo e que saiu no final, meados de março, e ficou simplesmente tudo parado no armazém apontado que nós estamos a abrir. Tiveram também de reprogramar lançamentos de livros que tinham em carteira? Sim, nós paramos completamente, porque não valia a pena estarmos a editar, uma vez que todas as livrarias estavam paradas. Portanto, no mês de abril apenas publicamos aquele livrinho que saiu gratuito online no site e fizemos meia dúzia de cópias em papel só assim. Depois, no mês de maio, publicamos 2 livrinhos pequeninos, só mesmo para dizer nós estamos vivos, estamos aqui. Houve um deles que foi o Companheiro Inseparável, Meu Anjo da Guarda, um livrinho muito pequeno, quase um livro de bolso, que fizemos a apresentação através do Zoom, online, e foi uma experiência interessante. Depois publicamos um outro livro sobre Nossa Senhora, porque era o mês de maio, mas também assim só para auscultar um pouco como é que estava o mercado, porque as livrarias estavam a começar a abrir. E o resto está tudo parado à espera, temos uma quantidade enorme de originais preparados, para ver quando será o momento de os lançar, mas por enquanto vamos esperar. Eu imagino que esta situação que a irmã Eliette fala seja também a mesma situação que o irmão Tiago Melo, diretor editorial da Paulus Editora, esteja a viver. Irmão Tiago Melo, pedia-lhe que nos falasse um bocadinho também da forma como a editora, a Paulus Editora, reagiu a este forçosamente ter de encerrar as portas. É um prazer estar aqui nesta conversa e conhecer o Padre Tiago Freitas, conheço mais a irmã Eliette, então partilhar um pouco dessa experiência. A princípio, como todos já narraram, foi muito difícil, porque nós não sabíamos como enfrentar o problema. Fizemos as indicações do governo, que foi fechar as livrarias, pedir para que o pessoal fosse em teletrabalho, redução de horário, layoff, todos esses instrumentos disponibilizados para que o trabalho mantivesse em funcionamento, né? Mas o choque maior é na programação editorial, porque tivemos que cancelar algumas publicações e manter a atividade da editora. Como a irmã Eliette falou, nós não pudemos fazer publicações porque nós não tínhamos as livrarias, nem os vendedores estavam nas ruas. Então, tivemos que manter um trabalho digital. Tivemos algumas parcerias, inclusive, com o padre Ricardo Figueiredo, que é pároco de Óbidos, e fizemos um material próprio para celebrar, por exemplo, a Páscoa, não é? E a Via Sacra, que foi específico para esse tempo da Quaresma. É um material disponibilizado gratuitamente e houve um grande número de acesso desse material em nosso site. A Paulus compreendeu esse período como uma forma de ajudar a criar uma cultura da leitura, disponibilizar conteúdos, mesmo estando em casa. Disponibilizamos, para além desses materiais,
a nossa revista Liturgia Diária, não é? A liturgia diária, e também alguns subsídios para as crianças estarem em contato com a palavra de Deus em casa. E dessa maneira, foi a presença que toda a equipa pensou de a Paulo poder contribuir para a sociedade. Mas, por exemplo, como a irmã Eliette falou, tivemos que publicar e baixar muito as publicações. Em abril publicamos apenas um livro, em maio publicamos 2, a Bíblia para as crianças e também Onde está Deus. Em junho nós ainda a coisa está muito devagar, porque embora as livrarias já abriram, mas o fluxo de pessoas nas livrarias, os vendedores externos não estão disponíveis, então é difícil você lançar um produto, uma novidade, sem ter a força para poder apresentar o conteúdo, não é? E tudo isso depois responder à procura também, não é? Justamente. E tudo isso afeta automaticamente a programação editorial. Padre Tiago Freitas, fiquei com uma frase sua que diz um livro e uma boa conversa. O irmão Tiago falava agora também da necessidade de se instigar a uma cultura de leitura. Propor o espaço da Livraria Diário do Minho neste contexto em que dá o início da retoma, digamos assim, da vida normal, que se quer caminhar para a vida normal, propor o livro como um bem essencial nesta altura, é esse o caminho a ser desenhado pela Livraria Diário do Minho? Sim, seguramente não. Nós trabalhamos ou como editores ou como livrarias, até basta ver pelo IVA. O IVA do livro é 6%, portanto é um bem essencial até para o Estado. E o que é que, brincadeira à parte, mas é mesmo, ou seja, quando se foi correr para casa, toda a gente foi à procura daquilo que era essencial, o pão, o leite, os bens para ficar em casa fechados há algum tempo. E são os bens primários, não é? Para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Mas, ao mesmo tempo, existe uma dimensão em nós que vai para além daquilo que é físico, que é transcendental, que também é imaginação, que é questão sobre quem nós somos e também quem nós somos enquanto sociedade. E há muitas coisas que dávamos, por um lado, por garantidas, o estarmos uns com os outros, os nossos hábitos, as nossas rotinas, o trabalho, as amizades, os afetos, o contacto com tantas outras pessoas, e que tudo isso foi posto em causa, não é? E o estarmos em casa deu-nos, para muita gente, quem não esteve em teletrabalho ou outros estiveram em regime de layoff, e do momento para o outro, aquilo que nós dizíamos, não tenho tempo para nada, passou para muita gente a existir um excesso do tempo. E acho que este tempo que nos foi agora oferecido tem que ser bem gasto, para que não seja um tempo inútil, que se nós só olhamos para o relógio à espera de saber quando é que vai terminar este confinamento. E é nesse sentido que a literatura, mas também o cinema, a música, nos ajudam a dar sentido a este tempo que somos, por um lado, obrigados a viver, mas por outro lado que se pode tornar uma bênção para nós, e nesse sentido é de facto um bem essencial a literatura, porque e permite a muita gente sair até da solidão, do isolamento, porque estamos a dialogar com o autor, com uma ideia, com um pensamento, mediado pelo livro. E é verdade, nós também procuramos reforçar a nossa aposta no online, nas tais pequenas conversas, no podcast. Muita gente foi aderindo, muita gente foi acompanhando. Nestes 4 encontros até fizemos a partir do tal livro que as Paulinas lançaram, do Thomas Ali, O Sinal das Igrejas Vazias, 4 conversas. Hoje à noite é a última conversa sobre o Thomas Ali. E muita gente que lá está, que não tinha tido tempo para parar, para pensar, para refletir até sobre a espiritualidade, sobre o transcendente, encontrou neste momento um espaço favorável. Estamos agora a começar a sair de casa e o Ali que dizia que nada será a mesma coisa. Muitas vezes sabemos que voltarão rapidamente ao normal, mas há lições que podemos retirar desta nossa experiência em casa e seguramente
a cultura, a arte, o apreço por ela, e olhar para a cultura não como um bem de luxo, mas como um bem essencial, que nos ajuda a compreender quem nós somos e qual o nosso lugar na sociedade e que tipo de relação queremos ter com as outras pessoas quando sairmos daqui de casa para a rua e contactarmos com essas mesmas pessoas. Irmã Eliette Duarte, para responder a este desafio e, no fundo, ajudar a concretizar a missão que é a do livro, depende muito também do catálogo de uma editora e das apostas que uma editora faz. Portanto, a decisão de publicar determinado tipo de livros é também em si importante para ajudar a construir uma sociedade. Pelo menos essa é a nossa preocupação máxima, ou seja, adequar sempre os conteúdos no momento que estamos a viver e também que sentimos que seriam as necessidades do público, não é? Não é que nós tenhamos só que responder às necessidades, também temos que fazer propostas diferentes, mas sobretudo neste sentido, de ver aquilo que é mais necessário para o momento. Por isso que nós cancelamos ou deixamos de publicar agora uma quantidade de livros que estavam em programa e que faziam todo o sentido, por exemplo, para a Feira do Livro, que deveria estar a acontecer neste momento, e neste momento estamos a pensar publicamos agora um que vai estar nas livrarias a partir de segunda-feira, que é A Vida Após a Pandemia. É um livrinho pequeno do Papa Francisco, que ele escreveu sobre alguns dos discursos que ele pronunciou na Praça de São Pedro, e assim. E estamos a pensar num livro de raiz, que irá sair no fim de junho, que é um livro Ressurgir, 40 perguntas sobre a pandemia. Mas não é sobre aquilo que os meios de comunicação têm falado, queremos que saia um pouquinho fora disso e que aponte respostas sobre a saúde, atitudes pessoais, familiares, ciência, informação, cultura, portanto, que leva as pessoas a pensar um pouquinho mais do que os meios de comunicação nos servem todos os dias. Questões sociais e económicas, problemas geopolíticos e horizontes de espiritualidade, para que no fim cada leitor formule as suas próprias conclusões. Será um livro de ensaio, que tem nomes muito conhecidos e da nossa praça, uns mais, digamos assim, da política, outros não, Eugênio Fonseca, Manuela Llanos, Eduardo Pedro Bragança, Júlio Isidro, Dina Aguiar, Dom Carlos Azevedo. Portanto, é uma panóplia de autores muito diversificada. Alguns têm os textos de fundo mais alargados que como reflexão e outros têm apenas uma pagininha cada um e que nós queremos apostar muito neste livro, mesmo como uma proposta de reflexão e de ajudar as pessoas a ir além, fazer uma reflexão para além daquilo que é o superficial do coronavírus que se ouve falar todos os dias. Uhum. E depois temos outros livros também, conforme a gente for sentindo o mercado e as coisas se forem abrindo, a gente vamos começando a publicar. Temos uma grande esperança de que realmente se realize a Feira do Livro de Lisboa, que está programada para 27 de agosto a 13 de setembro. Isso realmente seria uma coisa ótima, porque aí nós vamos encontrar os nossos leitores, os autores, fazer a festa do encontro com essa gente da cultura e assim. E é sempre um momento muita festa, de muita alegria. Claro, já lá iremos à Feira do Livro também para falarmos também sobre as expectativas que o irmão Tiago Melo tem também de vendas e de contacto com o público, ao fim e ao cabo, porque a Festa do Livro é também muito de contacto com o público, que têm nas livrarias abertas, obviamente, o Padre Tiago Freitas também tem essa experiência na livraria do Diário Domingo de contactar com o público, mas perguntava-lhe, irmão Tiago Melo, de facto, as editoras são projetos comerciais, têm de ser, mas em si têm a responsabilidade também de propor uma reflexão à sociedade. Quando a irmã Eliette diz que tem de perceber quais são os gostos do público, mas ir além disso e de ajudar a fazer uma reflexão sobre este tempo que a sociedade e o mundo vivem, é também a responsabilidade que a Paulus Editora sente ao propor a sua coleção, ao propor determinados autores e livros ao mercado? Sem dúvida alguma, é complementar aquilo que a irmã Eliette fala, mas a Paulus Editora tem
digamos, de uma forma mais concreta, um dispositivo que é a família cristã. E que nós mantivemos o funcionamento, a entrega aos nossos leitores, a disponibilização desse material na versão online digital da revista. A revista, exatamente. Justamente. E essa revista pôde acompanhar, frente a frente, todo o desenvolvimento dessa situação da pandemia e de forma a ajudar as famílias e também a sociedade a encontrar um caminho, como aquilo que o padre Tiago Freitas falava, de construir e de reconhecer na literatura, nas leituras, em tudo aquilo que envolve a sociedade, um espaço próprio para sobrevivência, se assim podemos dizer, nesse período de pandemia, e oferecer dispositivos para reflexão da família e da sociedade, para que esse é o ideal da revista, oferecer conteúdos de qualidade, não é, para todos. A editora, ela é preocupadíssima com isso, que é ajudar a sociedade a ser construída com pilares seguros, de valores e tudo aquilo que a gente compreende que é para o bem da humanidade. A Paulus, diferentemente da irmã Eliette um pouquinho, nós não pensamos mais em fazer conteúdos da pós-pandemia, porque quando se fala em pandemia, pelo menos aqueles que eu tive mais contato, as pessoas já põem as mãos nos ouvidos e dizem, não aguento mais, não aguento mais. Claro que nós não podemos esquecer tudo isso que estamos a viver, que ainda não acabou, não é? Mas aí nós pensamos numa ideia que tivemos aqui, foi que a editoria, revistas, todo aquele material sazonal que temos, acompanha a questão da epidemia, da pandemia, e o editorial vai continuar o seu caminho, não é? Com as propostas de livros. E assim podemos alcançar esses dois públicos. Quem quer ouvir reflexões sobre a pandemia e as novidades que podemos trazer, tanto para o mês de junho, julho e agosto, quanto, digamos, destaque para a Feira do Livro. Padre Tiago Freitas, como é que se conjuga o livro ser um bem essencial, vendido a 6%, como um IVA a 6%, como referiu, e encontrar corredores vazios na Livraria Diário do Minho, onde a palavra distância de segurança, álcool gel, luvas e todos esses cuidados se têm de conjugar também com a oferta pertinente de o livro ser um bem essencial? Até uma contradição. O livro deve ser tocado sem luvas e deve ser tocado, ponto. Porque o livro é uma peça física, é para ser manuseado, é para ser apreciado e ser usufruído, não é? É óbvio que há aqui uma preocupação pela saúde pública, temos cumprido com todos esses requisitos, mas se calhar não há tanto esta possibilidade das pessoas poderem percorrer os corredores, as poucas pessoas que vão, ou algumas pessoas que estão a percorrer os corredores das livrarias, mas se calhar é a altura para ainda reforçar mais a identidade do livreiro, como aquele que consegue aconselhar um bom livro, ser quase um guia de leitor de quem nos visita, porque muita gente diz, de facto muita gente chega lá e diz, eu queria um bom livro, eu queria um livro para ler nesta ocasião. E é esse o nosso trabalho enquanto livraria, de poder aconselhar alguém a escolher não só para ter um bom momento de leitura, mas que o livro que escolhe é um livro que faz sentido para este momento e para a sua vida. E por isso, ainda que sejam corredores, em alguns casos vazios, são corredores cheios de sabedoria, cheios de potencial, que estão à espera que a pessoa certa pegue, toque no livro certo, que o leve para casa e que possa usufruir desse momento. E também o Eliette falava há pouco da experiência da Feira do Livro, do contacto com os leitores. É nestes espaços também abertos de festa, como dizíamos há pouco, que qualquer pessoa contacta com um livro, até com um livro inesperado que não pensava adquirir, mas é folheando, é
percebendo, reconhecendo o autor ou conhecendo pela primeira vez um autor, que acaba por, a partir daí, criar uma relação. Imagino que a Paulinas Editora tenha também alguma expectativa em torno da Feira do Livro, que foi anunciada então para o final de agosto e também para o início de setembro, como um momento que pode ser também revitalizador, não só economicamente para a editora, mas também que faça reencontrar esta vocação entre um leitor e um livro e o seu autor também. Exatamente. Permite-me só que vá pegar numa expressão do padre Tiago Freitas, que me fez lembrar quando ele falou que a pessoa está desejosa de saber, hoje quase que não se permite tanto que a pessoa pegue no livro e folheie, quase que teríamos que voltar àquilo que eram os livreiros antigos, em que eles conheciam o livro de fio a pavio e quando chegava alguém a pedir um livro, eles sabiam apresentá-lo, que a pessoa mesmo que não quisesse tinha que levar o livro, de tal maneira ele era apresentado. E eu tive essa experiência, inclusive até online, porque muitas pessoas ligavam por telefone a pedir alguns livros, e foi com muita satisfação que eu pude fazer esse serviço de apresentar livremente às pessoas o conteúdo dos livros. E vi como elas ficavam encantadas e pediam um, depois levavam 5. E realmente a Feira do Livro é essencialmente para isso, é esse contacto pessoal com as pessoas, com os leitores, também com os autores. Costumamos sempre fazer conversas temáticas à volta dos livros e assim. E a Feira do Livro para nós é realmente um momento mais de fazer negócio, que também é importante para a editora, porque se ela não vender os livros que faz não pode continuar, mas é sobretudo esse momento de encontro com o público em geral e com os autores. E a nossa expectativa é muito grande nesse sentido. Inclusive, nós estamos a trabalhar muito numa coleção que é a obra completa da Edith Stein, que gostaríamos de começar a lançar na Feira do Livro, que deveria ter sido agora, mas que está praticamente pronta para essa altura. Oxalá que tudo se concretize e vá a bom termo. Imagino, irmão Tiago Melo, que a Feira do Livro também seja um momento muito ansiado pela Paulus Editora, não só da apresentação de títulos, como também de contacto com o seu público, propondo também o catálogo que têm. De que forma é que estão a preparar este momento aqui que vai acontecer na cidade de Lisboa em agosto e setembro? Olha, antes de comentar sobre essa questão, eu não sei se todos sabem, mas Paulinos e Paulinas têm o mesmo fundador, que é o padre Tiago Verioni. E é interessante como a irmã Eliette fala do livreiro antigo, como se fazia, porque essa é a nossa origem, né? Nós nascemos no meio dos livros, nós nascemos com os livros. E o nosso livro principal é o livro dos Evangelhos, as Sagradas Escrituras, né? Mas depois a Paulus foi apresentando conteúdos, a Paulinas, fomos apresentando os conteúdos que ajudassem as pessoas a construir uma sociedade, um país e um mundo melhor. Sem dúvida alguma, a Feira do Livro é um espaço, digamos assim, é a nossa paróquia. Enquanto alguns têm uma paróquia, Paulos e Paulinas, aquele dali é a nossa parcela de igreja, sabe? Para além dos nossos leitores que já vão às nossas livrarias, que são centros de cultura, mas aquele momento é a nossa festa, é a festa do padroeiro, digamos assim, se podemos fazer essa comparação. E para nós estarmos em contato com o público, propor conteúdos, apresentar novidades, isso é de uma importância tremenda, porque faz parte do nosso ser, portanto, é vocacional. Para além de editores, profissionais, pessoas que estão no mundo comercial, em meio a empresários, etc., nós somos, digamos assim, desculpe, Padre Tiago Freitas, nós somos, digamos, nascemos para isso, porque esse é o nosso espaço, por isso que faz parte do nosso ser. E, sem dúvida alguma, é o tempo ideal para apresentarmos o que mais sabemos fazer, que é a publicação editorial. Há livros que nos marcam a nossa vida e marcam também este processo pessoal e empresarial, editorial, que os nossos convidados desta tarde também, com toda a certeza, assumem e reconhecem na sua vida. Para terminar esta nossa conversa, eu queria desafiar os três, por um lado, a apresentarem aqueles projetos que, de uma forma agora mais imediata, querem oferecer
ao vosso público, de forma a chamá-los e também a deixarem o nome de um título de um livro que vos seja caro ou que queiram sugerir a quem possa acompanhar esta nossa conversa, que pode vir a ser também determinante para o percurso de quem nos escuta e que é sempre bom convidar e incentivar a ler. Padre Tiago Freitas, eu desafiava-o primeiro a si. Bom, em termos de projetos, a livraria, apesar de sermos uma livraria, também temos produção própria de alguns livros, outros assumimos da Arquidiocese de Braga. Infelizmente não tivemos a oportunidade de lançar um livro do cônego João Aguiar, As 7 Últimas Palavras de Cristo. Temos pena porque de facto está muito circunscrito no tempo da Quaresma, apesar de já estar a ser preparado um novo livro do cônego João Aguiar, que felizmente tem esta capacidade de escrever e ser muito, muito produtivo, portanto a breve prazo creio que conseguiremos apresentar esse livro. E esse mesmo livro, mais ligado à Quaresma, está disponível de qualquer forma? Já está disponível, sim, podem também adquirir através da nossa página de internet. Relativamente ao projeto, volto a mencionar este, que é o que me está aqui a ser caro neste momento, que chama-se Pequenas Conversas, onde iniciamos em torno do livro Thomas Alick, estamos a terminar a última de 4 conversas, mas daqui em diante então irei convidar alguém, que pode ser um autor ou não, mas que, como dizia inicialmente, o livro torna-se pretexto para uma boa conversa, não é? Não é a apresentação formal de um livro, é quais são os temas que o livro suscita e que, portanto, podem ser objeto de reflexão. Numa linguagem simples, coloquial, despretensiosa, para ao mesmo tempo ser um momento de formação, mas de apresentação do que é que está a sair. Nem sempre serão novidades, porque por vezes há autores que são chamados clássicos e que estão lá no fundo do corredor, naquele que ainda ninguém se lembrou de ir lá buscá-lo. E as Pequenas Conversas pretendem também ser isso, buscar aquele livro que está lá parado há 2 anos, há 3 anos, e em alguns casos há muitos anos. Estou agora a ler um livro de Moltmann, A Alegria do Ser, portanto dos anos 70, das paulistas na altura. E é um livro que me está a dar muito prazer ler. Recomendava, eu não sei se também para introduzir aqui, como não quero recomendar um da Paulas ou das Paulinas, para não ser mal entendido, vou recomendar um do Apostolado de Oração, chamada Vitalidade da Bênção. Há uma frase que está lá na contracapa que é extraordinária, que diz: se tivesse de escolher entre um poderoso profeta e o padre mais miserável, iria ter com o padre e pedir-lhe-ia a bênção. Ou seja, como o Papa Francisco, desde o início, referindo-se aos sacerdotes, até condenando-os, chamando a atenção, condenando-os do facto de serem bloqueadores da graça e da bênção de Deus, esta ideia da bênção, da alegria que podemos ser uns para os outros, e eu creio que quando pudermos ainda nos reaproximar das pessoas, o quanto será um tempo abençoado para todos nós. Portanto, interpretar os tempos que nós vivemos, não da pandemia, não deste lado mais negro como sendo uma bênção, mas também não é um castigo de Deus. Agora, o modo como nós olhamos uns para os outros e interpretamos os tempos que fazemos e o potencial que nós temos para mudar as coisas podem de facto ser um tempo de bênção que agora se abre diante de nós. Portanto, recomendo esse livro. E já agora uma breve nota, porque nestas conversas que tenho mantido com outros intervenientes, olhando do ponto de vista cultural também para este tempo, alguns diziam o interessante que é ir revisitar alguns livros já lidos anteriormente e que neste contexto acabam por abrir novos caminhos à reflexão. Portanto, os livros têm sempre também esse poder de nos abrir novos caminhos e de com eles redescobrirmos caminhos com outra ambivalência, com outra história também em tempos passados e em tempos presentes e futuros. Só deixar essa nota. E também a Eliette convidava a propor-nos um livro e a falar daquilo que nos próximos tempos podemos esperar da Paulinas Editora. Tanto como eu já disse, nos próximos tempos uma das obras que vamos publicar será a de Edith Stein, A Vida de uma Judia, uma família judia, Escritos e Outros.
E vamos publicar também um livro na sequência daqueles textos que nós disponibilizamos grátis no site de Tomás Jalic. Vamos publicar um livro dele, e creio que está a escrever juntamente com o Marcelo Bruno, que penso que sairá também para a feira, se tudo correr como esperamos. Estamos a propor um livro mais no sentido pastoral do padre Silvio Couto sobre as parábolas. Não lhes falava se não é parábolas. E depois temos na sequência daqueles 2 livros que nós já publicamos do Papa Francisco sobre como é que se chama? A pandemia. Não. Sobre a oração e o cuidado da terra. Ele escreveu agora um muito interessante, que é Diferentes e Unidos. Papa Francisco, da sequência, Nossa Mãe Terra e Oração além da Vida Nova. Mais no sentido do acompanhamento espiritual para as pessoas. E aquilo que eu gostava mesmo de propor como livro para este tempo é este livro de Edith Stein. Penso que vai ser um livro que vai ajudar muita gente, até no contexto em que nós estamos a viver. Muito bem. Irmã Eliette, muito obrigada também pelo seu contributo. Irmão Tiago Melo, pedia-lhe a si também as propostas que a Paulus Editora está a preparar e que também nos podem ajudar a pensar num tempo de férias, e também estamos a precisar disso, mas que possa deixar como apetite para os próximos tempos. O que é que podemos esperar da Paulus Editora? Olha, para agora posso apresentar um chamado Onde Está Deus, que é do Julia Carron, que é o presidente e responsável pelo movimento Comunhão e Libertação. É um livro que pensa em perspectiva do futuro sobre a fé cristã vivida em tempos de incerteza. Esse é o primeiro que apresento. Depois, algo mais sazonal também é a Revista Cristã desse mês, não é? Porque, embora nós estejamos conectados na internet, todo mundo está sabendo de tudo, a Revista Cristã trouxe uma reflexão muito interessante que é ecrãs em excesso, estratégias para o uso adequado. Portanto, é bom a gente pensar também nesse assunto. Depois, para a Feira do Livro e um pouquinho depois da Feira do Livro, 2 livros, que é da coleção Yucat, né? O curso sobre a fé, o novo livro que a coleção vai apresentar, que promete e que está de uma forma espetacular, como é a coleção, e um outro que, digamos assim, está na expectativa, tem muita gente falando, mas precisa de um trabalho, porque é um livro importado, que é sobre o Bento XVI. É a principal biografia do Bento XVI que nós temos na atualidade. Então, nós estamos com esses projetos que nos trazem desafios, porque exigem muito mais dedicação, mas que queremos apresentar aos leitores portugueses, não é? Qualidade e, digamos, bons conteúdos. Muitíssimo obrigada, irmão Tiago Melo, irmã Eliette Duarte, padre Tiago Freitas. Agradeço muito o vosso tempo para estarem aqui à conversa com a Eclésia e, mais importante que isso, para apresentarem, afirmarem e reafirmarem o poder que o livro tem na vida humana, não só neste tempo, mas irá sempre ter, e o poder de nos fazer reencontrar connosco e com os outros. Muitíssimo obrigada pelo vosso tempo e continuação de um bom trabalho para todos.